gosto muito da pluralidade do debate, das palestras rápidas, né? A gente navega em inúmeros temas, né? E eu sempre aprendo muito aqui. Eu já falei sobre a causa animal antes, mas hoje vou trazer uma questão que é uma prática da avicultura de postura que é bem desconhecida, né? Não para o pessoal do altruísmo eficaz, mas para muita gente. Então, eu vou focar no descarte de pintinhos machos, que é considerado uma falha ética invisível na nossa sociedade. Sobre quem sou eu, Rona já me apresentou, então eu vou pular aqui esse slide. E aí, falando um pouquinho sobre esse problema, né? A avicultura de postura, ela possui inúmeros problemas. Um dos maiores, e que as ONGs de proteção animal mais combatem, é a produção em gaiolas, né? Só para vocês terem uma ideia, cada animal tem um espaço de meia folha de caderno para existir dentro de uma gaiola, e fica praticamente toda a sua vida dentro dessas condições. Mas são inúmeros outros problemas, e o primeiro deles acontece já nos incubatórios, que é o local onde são produzidos os ovos. Então, uma parte desses ovos vai para as granjas, que são as fêmeas, né? Eles eclodem, os animais são nascidos e vão para as granjas. Mas, quando são machos, por não possuírem valor econômico, eles são descartados nas primeiras 24 horas de vida sem sensibilização. Esse descarte, ele é considerado pelo Ministério da Agricultura, pelo Conselho Nacional Federal de Medicina Veterinária, como um descarte humanitário, porque, teoricamente, ele não causaria dor, porque ele é muito rápido, né? Há controvérsias sobre isso. Eu acho que ninguém gostaria de ter esse tipo de morte, né? Então, não posso crer que realmente as pessoas acreditem que isso seja um descarte humanitário. Mas ele pode acontecer de duas formas: a trituração ou sufocamento por CO2. Eu vou focar na trituração porque no Brasil nós não temos o sufocamento por CO2, né, que também é muito problemático, né? Mas aqui no Brasil a técnica utilizada para descarte de pintinhos machos é a trituração. Só para vocês terem uma noção, assim, né, os números não são precisos, estima-se que cerca de 7 bilhões de animais sejam triturados por ano, e no Brasil são cerca de 84 milhões de animais por ano. Nos Estados Unidos, que também é um grande produtor de ovos, o número estimado é de 300 milhões de animais por ano. E por que esses animais são descartados, né? A primeira pergunta que alguém pode se fazer é: por que eles não são criados para serem abatidos? A questão é que as raças que são utilizadas para postura de ovos, elas são diferentes das raças utilizadas na agricultura de corte, na avicultura, desculpa, eu coloquei agricultura, mas avicultura de corte. Por quê? Porque as seleções genéticas, né, alteração genética que permite que as galinhas que hoje estão colocando ovos, elas coloquem muito mais ovos do que as galinhas de algumas décadas atrás. Da mesma coisa na avicultura de corte. Os animais que hoje estão sendo criados, eles ganham peso muito mais rápido do que os animais de décadas atrás, né? Bom, mas a principal consequência é a morte, mas antes da morte ainda existe muito sofrimento. Essa tabela mostra um estudo da EFSA, que é uma agência regulatória europeia, que mostra algumas das consequências, né, da trituração. Eles dizem que é uma prática humanitária, né, que o animal morre instantaneamente, mas não é bem assim. Há falhas que podem causar muito sofrimento e agonia antes da morte. Por exemplo, a rotação lenta dos rolos, a sobrecarga, né, colocar um número de animais maior do que a máquina tem condições de triturar, ou os rolos são muito largos e
isso também ocorre, causa o mau uso da máquina. Então, o animal ele pode continuar vivo, mas com dores muito excruciantes, né? Ele pode quebrar membros, ficar sufocado durante muito tempo, até que a máquina termine, né, dar fim à vida dele. Então, é uma agonia constante, né? Isso sem falar que já existem muitos estudos que provam que os pintinhos, desde que eclodem, são capazes de perceber o perigo. Então, eles sentem o cheiro do sangue dos animais que já morreram, eles estão num ambiente hostil, porque eles, na natureza, são abraçados pela mãe, assim que nascem, né? E eles nascem numa área fria, com uma luz intensa, ar-condicionado, tudo extremamente inadequado aos animais. E quais são as alternativas? Existem 3 alternativas, e eu vou focar aqui na sexagem em ovo, porque é a que nós consideramos mais humanitária de todas. A primeira é a utilização desses machos de linhagens especializadas em produção de ovos para a produção de carne. A segunda é a transição para raças de propósito duplo, que sejam aptas à criação, a postura de ovos e a produção de carne, e a sexagem dentro do ovo. Então, vamos falar da sexagem dentro do ovo, né, que é essa prática que a gente defende. Já existem alguns países que já proibiram a trituração e até a sufocação por CO2, Alemanha, Itália, França e, recentemente, a Holanda já anunciaram esse phase-out da tecnologia. Eu esqueci de botar aqui a data, né? Se eu não me engano, é 2020, não, 28 ou 30. Em 2022, a comissária de Agricultura da Europa, ela anunciou que iria propor a proibição de descarte de pintinhos em toda a Europa, e já existe um relatório, né, sobre esse tema para analisar o impacto dessa proibição. Mas o que seria a sexagem em ovo? Podem existir muitas técnicas, né? Mas esse nome abarca uma infinidade de métodos que tem como objetivo identificar o sexo do embrião antes de nascer. Podem ser métodos baseados em espectroscopia, alteração genética e testagem de hormônios, né, que é a testagem endocrinológica. Hoje, o maior desafio é encontrar uma tecnologia com capacidade de testagem em larga escala para atender grandes mercados como o Brasil, cuja identificação do sexo seja feita até o 7º dia. E por que 7º dia? Porque existe um consenso científico afirmando que até o 7º dia os animais não têm a capacidade de nocepção. O que é isso? É a capacidade de sentir dor. A partir daí, existe uma zona que é muito nebulosa. Alguns cientistas defendem que é certo que a partir do 15º dia os animais sentem dor, né? Eles eclodem com 21 dias. Então, entre 7 e 15 dias, não se tem certeza de qual é a data exata do corte onde o animal passa a sentir dor. Existe um estudo mais recente, eu botei até aqui a referência, que defende que eles só adquirem essa capacidade no 14º dia, mas esse estudo ainda é muito contestável, porque ele foi feito na Alemanha, mas ainda não tem uma etapa imprescindível, que é a revisão de pares. Então, ainda é um estudo considerado preliminar ou experimental, ainda precisa da validade científica. E o que nós estamos fazendo, nós da Animal Equality, né? Isso daqui também é um pouco de prestação de contas para o time do altruísmo eficaz, que nos ajuda muito nas nossas ações. Primeiro, nós temos
uma campanha, né, com mais de 195 mil assinaturas, pedindo apoio para acabar com essa prática. Nós também atuamos com relações corporativas, pedindo às empresas que adotem um compromisso de banir essa prática quando a tecnologia estiver disponível no Brasil. Por que nós fazemos isso? Porque esses compromissos sinalizam ao mercado um caminho. Então, quanto mais empresas sinalizarem com um compromisso de adoção de tecnologia de sexagem ovo, mais rapidamente os incubatórios vão se sentir estimulados a adotarem essa tecnologia. Mas, em paralelo, a gente também trabalha com advocacy. É claro que a gente tenta estimular as empresas, mas a gente sabe que, no final das contas, o que vale é o poder, né, econômico. Então, a gente tenta também aprovar um projeto de lei. Existem 2 projetos de leis apresentados a pedido da Animal Equality. O primeiro é o 783 de 2024, ele foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente no ano passado, e ele proíbe a trituração e propõe a adoção de sexagem em ovo. E nós também estamos trabalhando junto com o MAPA para sugerir melhores práticas baseadas em evidências científicas para o bem-estar de aves, e uma das recomendações é o fim da trituração de pintinhos machos. O projeto de lei, o outro projeto de lei que eu comentei, né, é o PL 410 de 2023, e nós, ano passado, fizemos uma nova audiência pública para pressionar os deputados a aprovarem esse PL. Esse projeto está parado desde setembro de 2023 e ele já foi apresentado em 2022, ou seja, está demorando bastante. E aí, para fechar a minha fala, né, sobre esse tema tão sensível, eu queria colocar aqui as palavras do Peter Singer, né, que é um filósofo e que escreveu A Libertação Animal, que a questão não é se os animais são capazes de pensar ou de falar, mas se eles são capazes de sofrer. E isso nós sabemos que sim, não podemos negar. Bom, é isso. Muito obrigada.